Olá a todos, eu vim aqui mais uma vez gravar um vídeo sobre a teologia, que nós estamos falando sobre os textos problemáticos das Escrituras, né? E nós se deparamos aqui com Gênesis capítulo 2, versículo 1. É que como o mundo pode ser criado em 6 dias, né? Em 24 horas, né? Fez um primeiro dia, depois 24 horas, aí as árvores cresceram. Como é que pode isso acontecer em 24 horas, né? Então a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 11. Mas a ciência moderna declara que isso levou bilhões de anos. E as duas posições não podem ser verdadeiras. Ou seja, uma está errada e a outra está com a verdade. Então, quem está errado e quem está falando a verdade? Porque há basicamente duas maneiras para superar essa dificuldade. Primeiro, alguns eruditos argumentam que a ciência moderna não está certa. Insiste em dizer que o universo tem apenas alguns milhares de anos e que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. 6 dias de 24 horas, ou seja, 144 horas. Para sustentar essa posição, eles apresentam os seguintes pontos. Isso é a ciência que está dizendo. Primeiro, cada dia de Gênesis tem tarde e manhã. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 1, do versículo 5, do verso 8, do versículo 19, 23 e 31. Que é próprio do dia de 24 horas na Bíblia. Só que na Bíblia hebraica não está dizendo tarde e manhã. A Bíblia hebraica está dizendo um entardecer e um amanhecer. E está sem o artigo, porque o artigo estaria definindo um dia de 24 horas. Como não existe artigo indefinido na língua hebraica, então, na verdade, a ausência do artigo diz que o texto ele é indefinido. E os dias foram numerados primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, na ordem não ordinal, né? Mas cardinal. Uma característica peculiar dos dias de 24 horas da Bíblia. E nós temos em Êxodo capítulo 20, do verso 11, como foi mencionado aí em cima, compara os 6 dias da criação como 6 dias de uma semana, literal, de trabalho de 144 horas. No livro de Salmos também diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Né? Então, temos que entender que tipo de tempo é esse, que é o tempo kairos no grego, né? É um tempo indefinido, ou um tempo cronos, que vem de cronômetro, né? Cronometrar, né? Então, há evidência científica de que suporta uma idade jovem de milhares de anos para a Terra. E não haveria como a vida sobreviver milhões de anos no dia 3, que no caso está referido no capítulo 1, do verso 11, ao dia 4, do verso 1, do capítulo 1, do verso 14, sem a Lua. Então, a Terra não poderia sobreviver sem a questão do dia e da noite, ou sem o Sol e a Lua. Porque antes desses vídeos, desses dias anteriores, Deus já tinha feito alguma coisa na Terra. Mas o ciclo lunar ainda não estava definido. Então, alguns acreditam que a Terra não poderia ter esse pouco tempo de existência. Né? Já outros eruditos da Bíblia afirmam que o universo pode ter bilhões de anos, sem que com isso esteja sacrificando um entendimento literal de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Pois eles argumentam que os dias de Gênesis capítulo 1 pode ter sido um período de tempo antes da contagem dos dias, ou seja, antes de Gênesis capítulo 1, verso 3, onde Deus começou a colocar então a terra sob rotação e passou-se a contar um tempo ali, ou um intervalo de tempo entre os dias. Há intervalos em outras partes da Bíblia, como Mateus 1:8, onde 3 gerações são omitidas em comparação com 1 Crônicas, do capítulo 3, do versículo 11 ao verso 14. Agora, a mesma palavra hebraica para dia, que é ion, né, é empregada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 como um período de tempo maior de que 24 horas. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 4, faz uso dessa palavra no sentido do período total da criação de 6 dias. Às vezes a Bíblia emprega a palavra dia para longos períodos de um tempo. Um dia é como 1000 anos. Isso aí está escrito na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, do verso 8. Você pode conferir também no livro de Salmos, capítulo 90, verso 4. Alguns indícios em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 de que os dias poderiam ser períodos maiores do que 24 horas. Então, fica um argumento muito fraco, né? A gente procurar entender se realmente um dia ali ele é definido como 24 horas ou não, né? E no terceiro dia as árvores cresceram da semente à maturidade e produziram semente segundo a sua espécie.
Esse processo normalmente leva meses ou até anos para isso se acontecer. Então, no sexto dia, Adão foi criado, foi dormir, deu nome a todos os milhares de animais, procurou por companhia, foi dormir, e Eva foi criada da sua costela. Tudo isso parece exigir um tempo bem maior do que 24 horas. Então, nós temos que entender que o autor, muitas das vezes, ele reduziu o texto, né? Não colocou muitos detalhes para ficar mais compreensível ainda, né? E a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Está no livro de Gênesis, né, capítulo 2, versículo 2, e que ele ainda está no seu descanso da criação, que é Hebreus capítulo 4, verso 4. Se o sétimo dia já tem tido uma duração de milhares de anos. Dessa forma, os outros dias bem que poderiam ter tido milhares de anos também, né? Assim como em Gênesis capítulo 20, verso 11, pode estar fazendo simplesmente uma comparação de unidade por unidade dos dias de Gênesis, como uma semana de trabalho de 144 horas, e não uma comparação de minuto a minuto. Então, o que a gente conclui? Que não se demonstra contradição alguma em fatos entre Gênesis capítulo 1 e a ciência. Apenas um conflito de interpretações. Os cientistas de hoje, em sua maioria, estão errados ao insistirem que o mundo tem bilhões de anos. Ou então, alguns dos intérpretes da Bíblia estão equivocados ao insistirem em dizer que foram apenas 144 horas que durou a criação, ocorrida alguns milhares de anos antes de Cristo, sem intervalos de tempo correspondente a milhões de anos. Mas, em qualquer dos casos, não se trata de uma questão de inspiração das Escrituras, mas de sua interpretação em relação aos dados científicos. Então, na verdade, fica difícil você tentar dizer quando o mundo foi criado, quantos anos ele tem, certo? Através de uma simples conclusão da ciência. É muito difícil de se entender esse tempo de duração aí. Pode ter bilhões, pode ter milhões, pode ter milhares. Infelizmente, nós não temos essa conclusão, porque há muita coisa que foi desenterrada, tem muita coisa que não foi propagada e tem muita coisa que no meio do caminho se desfez também, foi esquecida ou muitas das vezes ela foi descartada. Então esse tipo de informação realmente fica um pouco complicado de sabermos se realmente o tempo das escrituras é exatamente esse tempo aí. Uma coisa temos certeza, o universo teve um início, o universo teve um meio, como nós temos agora, e o universo está se expandindo para se crescer mais e mais ainda, assim como Deus tem criado todas as coisas. Muitas coisas ainda temos que descobrir como temos no dia a dia, né? Por isso que o tempo das escrituras não é relativo ao tempo da criação, mas o tempo do tempo em que ele está neste mundo aí, revelando o que Deus é. Verdade? Então eu espero que você tenha gostado aqui dos estudos, né? E agradeço a sua atenção de ter me ouvido até agora e espero ter tirado a sua dúvida. Não tirou a sua dúvida? Tem algum problema? Escreve aqui no chat aqui, bota aqui para mim. Assim que o YouTube me notificar, eu terei o imenso prazer de responder a você. Bom, da melhor forma possível, claro, e dentro da Bíblia. Bem, muito obrigado então pela atenção de vocês e até a próxima.